Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Plantas Show. Eu me chamo Lilian e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito das folhagens, né? Estou aqui no meio das minhas folhagens para falar como é que as nossas plantas, elas nos avisam se estão bem ou não, né? Por meio das folhas. Amores, diferente de nós humanos, que temos a capacidade, né, de se regenerar no sentido, por exemplo, se a gente recebe um corte, digamos aqui na mão, com o tempo vai se regenerando, não é verdade? Naquele mesmo local. Já a plantinha, se uma folhinha ela fica danificada, aquela folhinha não vai ser mais, ela não vai voltar, né? Ela não vai se recuperar, digamos assim. Com o tempo a planta vai descartar aquela folha. Mas ela consegue, se nós cuidarmos bem dela, ela consegue produzir folhas novas, saudáveis, sem falar que ela também vai produzir mudinhas novas, galhos novos, né, amores? Então, vamos lá. O primeiro sintoma, digamos assim, que eu vou falar a respeito das folhas, como é que elas nos avisam, né? Quem é que disse que a planta não fala, né? Ela fala por meio da sua aparência, né? Ela nos avisa e basta nós observarmos. O primeiro ponto, ou seja, a primeira coisa que a gente pode observar nas plantas que eu vou falar, é algo bem que pode ser comum, né? Bem comum, que são folhas amarelas. Quando as nossas plantas estão ficando com folhas amarelas, o que pode estar ocasionando isso, né? Qual a causa do problema? Tem alguns fatores, tá, amores? Por exemplo, digamos que as folhas elas estão amarelando na base da planta, abaixo, né? O que pode ser? Pode ser, amores, como eu vou mostrando aqui na matéria, e por experiência minha, né, pessoal, pode ser excesso de rega. Né? O excesso de rega pode ocasionar as folhas ficando amarelas na base, certo? E também é normal ela amarelar ali na base, faz parte da natureza. Folhas velhas, né, vão sendo descartadas. A planta ela vai sugando, por assim dizer, o restante, né, de nutrientes ali daquela folha e depois descarta. É natural, mas se isso acontecer muito, né, amores? Por exemplo, hoje uma folhinha amarelou. Daqui a 3 dias você viu outra folha amarela. Uma semana, 3 folhas amarelas na base dela. Amores, é o excesso de rega, tá? Então é importante a gente ter aquele cuidado, né? De verificar o solo, né? Para ter certeza se nós não estamos exagerando nas regas, tá? Outro fator, amores, que pode estar deixando as nossas folhas amarelas é a iluminação. Nesse caso, por exemplo, se as folhinhas da sua planta estão amarelando não na base, mas acima, nas folhinhas novas, já estão nascendo como que amarelinhas, né? Não estão muito verdinhas. Aí é um outro ponto, amores, é a iluminação. A iluminação não está adequada. Essa planta ela não está conseguindo fazer a fotossíntese necessária para que aquela folha fique verde, entendeu? Aí cabe a nós, né, colocarmos, por exemplo, elas mais próximo de um ponto de iluminação, para que essa planta ela possa fazer a fotossíntese adequada. Esse é um outro ponto, né? Quando ela nasce amarela já no topo, né? E não na base. E outra questão, amores, é a temperatura. Por exemplo, uma planta de clima quente, por exemplo, ela pode ser vendida num local onde o clima é frio e vice-versa, né? Uma planta de frio ser vendida num local onde é quente. Então, isso também pode ocasionar o amarelamento das folhas. Esse é um terceiro ponto. E o quarto ponto tem a ver com a adubação. A adubação dessas plantas, né? Será que nós estamos exagerando na adubação? Se de repente, amores, a sua planta ficar amarela por completo, não só na base, não só no topo, mas todas as folhas ficaram amarelas rapidamente, aí foi a adubação. Houve um erro aí na adubação, amores, e deixou essa planta amarela rapidamente. O excesso, mas também, amores, a falta de adubação também pode ocasionar isso, certo? Então, ter esses dois pontos. Por isso a importância de nós observarmos, lembrar quanto tempo faz que nós adubamos, né? Adubar com o adubo correto na quantidade certa. Lembrando que a adubação sempre erramos para menos, nunca para mais, para não prejudicar a nossa planta, certo? Mais uma causa de folhas amarelas pode ser
a adubação em excesso ou pouca adubação. E um quinto ponto, amores, sobre deixar as folhas amarelas, né? A gente ainda vai falar sobre outros tipos, né? Outros sinais que as folhas dão, mas sobre ela estar amarela, um quinto ponto que pode estar ocasionando isso são praguinhas, né? Fungos nessa planta. E geralmente eles são atraídos por um solo pobre, né? Em nutrientes, geralmente eles são atraídos, amores. Aí vem a questão de termos o cuidado de adubar no momento certo, para que a nossa plantinha ela não fique fraca, por assim dizer, e atraia esses fungos, essas praguinhas, né? E observar, lembre sempre, observar, porque rapidamente uma praga pode chegar na nossa planta, né? E devorar ela ali em uma noite. Então temos que ter esse cuidado, certo, amor? Então foram 5 pontos a respeito de folhas amarelas, o que pode estar ocasionando. Agora vamos falar a respeito de folhas marrons, amores, nossas folhinhas com as pontas marrons, né? Ficando marrom, não é mais amarela. Aí, amores, tem a questão da falta de água. É um ponto que pode estar ocasionando essas folhas ficarem marrons, né? Porque ela não consegue, por assim dizer, o tecido foliar, né? Não consegue absorver, não consegue ficar hidratado o suficiente que ela precisa e ela vai amarelando e fica marrom, preta e depois seca, entendeu, amores? Essa pode ser o ponto, a falta de água. Uma outra questão que pode estar ocasionando as folhas ficarem marrons pode ser a iluminação em excesso, né? A planta ela não é para um certo tipo de iluminação muito forte. Isso pode estar fazendo com que ela fique muito desidratada, né? Mais uma vez, ao ponto de ressecar ou até mesmo queimar. Aí vem a questão de nós sabermos exatamente qual a plantinha, qual o local ideal para colocar essa planta, né? É importante quando a gente for comprar uma planta, quando nós adquirirmos ou ganharmos uma planta, né? Colocar no local adequado para ela. Se é uma planta de sombra, se é uma planta de meia sombra, se é uma planta de sol. Isso vai ajudar a manter suas folhinhas saudáveis, né? E a planta vai ficar bonita, certo? Então, foi 2 pontos aqui com respeito a plantas com a folha marrom. Pode ser a falta de água ou a iluminação. O sol pode estar batendo muito forte nessa planta e ela pode estar queimando. E um terceiro ponto sobre folhas marrons pode ser, amores, a questão da água. Algumas plantas, elas não toleram todo tipo de água. Como, por exemplo, a begônia, né? Ela gosta de uma água destilada, uma água mais natural, digamos assim. Então, é importante a gente ter esse cuidado também, que isso pode estar ocasionando em algumas folhinhas, né? Ficando marrom. Pode ser o tipo da água que ela está recebendo, certo, amores? Uma outra coisa, amores, que pode estar deixando nossas folhas marrons, pode ser fungos. Alguns fungos, eles agem ali, né, como por exemplo a ferrugem, e vão deixando as nossas folhas marrons. Aí podemos tratar essa planta, né? Tratar essa planta tem coisas específicas para tratar, né? Cada fungo, cada bactéria, cada praguinha tem produtos específicos para tratá-los, né? Então é importante a gente observar se realmente é um fungo, se não é a queimadura solar, se não é a falta de água, pode ser fungos. É importante a gente tratar porque isso pode se espalhar rapidamente numa planta, certo, amores? E um outro ponto, e o último com respeito a folhas marrons, né? Pode ser o clima mesmo, a questão de a estação que nós estamos vivendo, passando, né? No outono, por exemplo, o clima, né, muda, fica mais escuro, né? E as plantas, elas não fazem, por assim dizer, a fotossíntese da forma que ela tanto gostaria, e ela pode sim ficar com algumas folhas marrons, mas isso é normal na estação, né? Na estação do outono, certo? Um outro sinal, mas que as nossas plantinhas podem nos dar de que não está tão bem, são as folhas ficando pequenas, né?
Teve um vídeo recente meu que eu falei sobre filodendro, que as folhas, quando eu trouxe ele para cá, ele estava maior, né? E agora ele está ficando um pouco menor. Eu falei na questão do tutor, né? Porque algumas plantas trepadeiras, como vocês podem ver aqui as minhas jiboias, né? Quando elas descem, as folhas vão ficando menores, né? E quando elas vão subindo, as folhas vão ficando maiores. Aí é uma questão, né, da natureza. Mas quando elas vão ficando menores, só nascendo folhas menores, a tendência é só folhas menores, e não é uma planta trepadeira, aí é algo que a gente precisa se preocupar, né? A matéria vem falando aqui que essas são várias causas que podem estar deixando as nossas plantas com as folhas menores. Alguns sinais que ela vai nos dando, né, de que não está muito bem. E uma das causas que eu achei interessante é a questão do sal, né? Ela pode estar, o solo dela está com excesso de sal. Isso pode vir por meio do solo, por meio da própria água, né? Algumas pessoas que vivem em locais litorâneos, isso pode ocasionar também. Aqui é litoral, sabe, amores? Aqui onde eu moro é litoral. Mas assim, a gente pode controlar isso. E uma forma da gente observar se a nossa planta está com muito sal ali no solo, por exemplo, se nós percebermos que o solo tem uma camada branca acima, não sei se vocês já observaram em alguma das plantas de vocês, já aconteceu comigo. Então, se a gente observar que tem uma camada branca ali, pode ser o excesso de sal, né? Então, o que a gente pode fazer? Retirar aquilo ali, a gente pode retirar aquela camada de branca, ou também regar bastante a planta para eliminar aquilo ali, né? Eliminar aquele sal, certo? Isso pode ocasionar, pode estar causando, fazendo com que as folhas das nossas plantas nasçam pequenas. Mas tem outras causas, tá? Um outro ponto também que pode estar ocasionando isso é a iluminação. Ela pode não estar recebendo a iluminação adequada, né? Por exemplo, aqui na minha área, onde eu estou nesse momento, é mais ou menos uns 5 metros do portão, que é o ponto de iluminação que eu tenho aqui, até a última planta que está ali atrás, né? Então, assim, é um local iluminado. No momento aqui, nesse momento agora, está um pouco nublado, certo? Mas é iluminado. Minha casa ela fica do lado do sol, então pela manhã faz sombra e à tarde entra o sol. Elas recebem uma boa iluminação, mas se vocês perceberem, já aconteceu comigo, né, de precisar movimentar essa planta aqui, né? Algumas plantinhas como a jiboia, elas não ligam para isso, elas crescem muito bem, independente do lugar. Mas outras eu já precisei movimentar aqui na área, até mesmo retirar algumas e levar lá para trás, para o meu quintal, né? Em alguns momentos, trazer de volta, fazer esse movimento. Quando a gente tem muitas plantas em pouco espaço, né? É importante a gente fazer essa manutenção, digamos assim, porque elas precisam de iluminação. E a gente quer ter as plantas, né? Mas precisa dar o que elas precisam. Então, essa é uma questão que pode estar ocasionando, fazendo com que a nossa planta nasça com folhas menores, certo? A iluminação não está tão adequada para aquela planta. A falta de água, amores, o excesso de água, a adubação errada também pode ocasionar, também pode fazer com que as folhinhas das nossas plantas nasçam pequenas. A questão do adubo, nós temos que lembrar, né, quanto tempo faz que a gente adubou essa planta. Se a gente passar muito tempo, também ela pode ficar, né, precisando, deficiente, por isso que vai ficando com a folhinha menor. E um detalhe também importante, que pode fazer com que nossas plantas começam a nascer folhas pequenas, pode ser o tamanho do vaso. Pode ser que o vaso dessa planta está pequeno demais para ela. Ela já cresceu muito e ela precisa agora de mais espaço, né? De mais espaço para que ela possa crescer ainda mais. Um outro sinal, amores, de que as nossas plantinhas não estão bem, que elas podem mostrar isso por meio das folhas, são folhas molengas, né? Folhas muito moles. Antes de eu explicar os detalhes sobre isso, a causa, queria só pedir, amores, por favor, que vocês curtam o vídeo, tá? Eu agradeço muito, muito obrigada, viu? Então vamos lá.
Quando as nossas folhas, as folhas das nossas plantas estão muito moles, o que pode estar ocasionando isso? Um ponto é o excesso de rega. A gente pode estar exagerando nas regas. As folhas das plantas, elas precisam respirar, né? Elas precisam respirar. Eu sempre falo a importância de limpar essas folhas, molhar, né? Limpá-las. Mas as raízes da planta também precisam de oxigênio, amores. Se nós exageramos nas regas, essa raiz ela não vai conseguir respirar, digamos assim, né? E ela vai começar a apodrecer e a planta vai ficar molenga. Essa é uma razão, certo? Uma outra razão, amores, dela estar ficando molenga as folhas, né? Pode ser também a falta de água. Olha só, em algumas plantas, elas como que preservam esse líquido tão precioso, né? E elas vão ficando a pontinha mole, depois a folha inteira, depois até o caule vai ficando mole. Um exemplo, o lírio da paz. Ele nos avisa, né? Ele praticamente desmaia, digamos assim. Não vamos deixar que isso aconteça com a nossas plantas, tá, amores? Então, pode ser o excesso, né? Sufocando ali as raízes, como também a falta de água. Mas ainda tem outros pontos. Outro fator, amores, que pode deixar as folhas moles é o calor, o excesso de calor, né? Isso pode ocasionar com que as folhas fiquem moles. Eu sempre falo, né, que eu faço uma espécie de manejamento aqui, eu levo elas lá para trás, algumas, né? E trago para cá. Então é um cuidado que eu preciso ter, porque eu coloco lá, essa semana mesmo aconteceu comigo, né? Eu coloquei o lírio da paz lá fora, porque ele precisa de bastante iluminação para florir. Eu coloquei só um pouco. E lá atrás é meia sombra também. Só que lá é bem mais quente do que aqui na área, né? Afinal de contas é aberto. Embora seja meia sombra. Eu coloquei pouco tempo, amores, pouco tempo. E quando eu fui olhar, ele estava, né? Então é importante a gente ter esse cuidado. O calor, né? O calor pode fazer com que as nossas plantas também fiquem com as folhas molengas, né? Então, ter esse cuidado no manejamento. Mas eu retirei, amores, ele logo, né? Eu tenho muito cuidado, assim, com as minhas plantas, sabe? Fico observando, cuidando delas sempre, né? Então, esse é um outro ponto, o calor. Outra coisa que pode ocasionar, que pode deixar as nossas folhas molengas, é a falta de nutrientes, né? A falta de nutrientes pode também ocasionar isso. E as pragas, mais uma vez, né? Então, são coisas que podem, avisos, né, que as nossas plantas nos dão de que não estão tão bem assim, né? Então, meus amores, são vários sinais que as nossas plantinhas nos dão, né, por meio das suas folhas, de que não estão tão bem assim. Espero que vocês possam ter entendido. Eu falei apenas algumas coisas, né? Existem vários fatores, mas essas são algumas dicas, né, que espero que possa ajudar vocês, meus amores. Curtam o vídeo, por favor. Muito obrigada. E fiquem todos vocês com o Criador de todas as coisas. Fiquem com Deus.